Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto bem importante na atualidade, que diz respeito ao direito dos presos e presas que se encontram em Brasília pela prática de atos antidemocráticos, ocorrido no dia 8 de 1 de 2023. No decorrer da nossa live, eu vou estar comentando detalhadamente o direito dessas pessoas que estão presas provisoriamente na, na capital da República, em presídios comuns, né, do sistema carcerário do Distrito Federal e de Goiás. Então, né? Mas antes de começar a falar sobre o direito, preso, vamos falar um pouquinho de pena, né, ou sanção penal. Nós podemos dizer que a pena nada mais é do que uma sanção de caráter aflitivo imposta pelo Estado através do órgão institucional para que se possa aplicar o direito penal objetivo. Ou seja, aquele que transgrediu a norma, ele receberá a punição de acordo com as leis vigentes, né, daquele bem jurídico que foi violado. Certo? E para isso, existem algumas teorias que norteiam a aplicação desta sanção, né? Nós temos a teoria absoluta, né? Ela fala só em retribuição, pagar um mal com o mal. Né? E aí nós podemos ir lá na Idade Média, onde as penas eram tortura, né? Depois, na fase moderna, já chegaram, né, os elites das penas, onde essa fase viria, trouxe uma nova visão sobre as prisões. Né? Então, nós falamos da primeira teoria, que é a teoria absoluta, né, que fala realmente que a pena tem a finalidade de retribuição. Já a teoria relativa diz que, olha, a pena não é só a retribuição, pagar o mal com o mal. Né? A pena também ela tem o caráter de prevenção. Né? A prevenção especial, ou seja, aquele indivíduo que cometeu a infração penal, ele vai receber do Estado uma pena pela vista a violação do bem jurídico que ele praticou. Se ele praticou um crime, vai receber a sanção. Então, para ele vai ter uma resposta. Isso vai servir de exemplo para que ele não possa mais delinquir. E a prevenção geral é que aquela prevenção que nós, enquanto sociedade, nós temos que ter a certeza que, se agir conforme aquele indivíduo que cometeu um ilícito penal e recebeu uma sanção, nós, enquanto sociedade, verificando esse comportamento do Estado em face do cidadão, vai nos desestimular a praticar comportamentos semelhantes. Então, essa é a teoria relativa. E, por último, nós temos a teoria eclética, né, ou mista, que é a teoria adotada pela nossa legislação, ou seja, a finalidade da pena não é só retribuir, mas ela tem um caráter de ressocialização, ou seja, de prevenção geral e prevenção especial. Né? Por isso que é chamada, então, de teoria eclética, ou mista. Essa é a teoria adotada pelo nosso Código Penal, onde lá no artigo 59, diz que o juiz, quando faz a aplicação da pena, ele vai analisar as circunstâncias judiciais de forma a reprovar e prevenir que o sujeito volte a delinquir. Então, está na parte final do artigo 59 do Código Penal. Então, ficou claro que a teoria adotada pela nossa legislação é a teoria eclética ou teoria mista. Existe também uma teoria, que é a teoria agnóstica da pena, essa é a negação geral. Né? Ela é seguida pelo Zaffaroni, que é um grande jurista argentino, que tem renome no Brasil também, é seguido por Batista. Né? Temos aí o grupo público, o juiz federal do Tolim, e também
compactua da teoria agnóstica, ou seja, que a pena só degenera. Não existe nenhuma das escolas penais vigentes capaz de ter mecanismo para ressocializar o cidadão. Então, a pena só tem a finalidade de degenerar o cidadão, porque na atualidade não se encontra mecanismo suficiente a prevenir, né, e reprovar a prática da infração penal de forma a resolver o problema da criminalidade. Então, essa é a teoria agnóstica da pena. Mas, digo novamente, a teoria adotada é a teoria eclética. Alguns princípios, rapidamente, que norteiam a aplicação da pena. Nós temos aí o mais importante, o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, a Constituição Federal, no artigo 5º, ela proíbe as penas desumanas, degradantes, né? As penas cruéis. Ela proíbe a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Né? Ela proíbe a pena de banimento, pena cruel, a pena de trabalho forçado. Tudo isso tem vedação constitucional. Né? Então, o princípio da dignidade humana é isso. O Estado pode aplicar a pena nos casos que a lei autoriza, mas ele deve respeitar a integridade física, a integridade moral do cidadão, de forma que ele cumpra de acordo com a legislação em espécie. Tá? E também nós temos o princípio da individualização da pena. Isso é muito importante. Isso o judicial faz quando realiza a dosimetria da pena, né, na sentença, e o faz também quando da execução da pena lá no juízo da execução penal. Né? O princípio da individualização. Ou seja, cada cidadão vai cumprir a pena de acordo com a gravidade do crime, critério que o juiz adotou para a fixação do regime pelos artigos 38 do Código Penal. E também nós temos vários outros princípios, o princípio da personalidade, princípio interessante, ou da intranscendência. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, não pode ultrapassar os limites. Né? Se o sujeito foi condenado, pode outra pessoa arcar com consequências desta condenação. Né? E temos também o princípio da inderrogabilidade, ou seja, por mais significante que seja a pena, né, o juiz não poderá deixá-la de aplicar. Existe o princípio da legalidade, ou seja, o juiz só pode aplicar aquelas penas de acordo com a lei, e o princípio da proporcionalidade. Né? As penas devem ser aplicadas de maneira proporcional aos bens jurídicos tutelados que foram violados, ou em dias de violação. De tentativa, né? Podemos dizer assim, encontra-se previsto na legislação penal. Tá? E agora vamos adentrar um pouco mais, eu quero que vocês estão ouvindo bem, nós vamos adentrar um pouco mais nas prisões ocorridas em relação às pessoas que estavam em Brasília naquela data, 8 de 1 de 2023, onde foram atacados os poderes da República, ou seja, 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, de forma a abolir o Estado Democrático de Direito, ou praticar uma tentativa de golpe de Estado, além de outros comportamentos criminosos, de danos, etc., que nós vamos falar na sequência. Nós vamos falar agora sobre a prisão. Então, no dia 20 do 1, agora 23, o ministro Alexandre Moraes e a equipe do seu gabinete havia contabilizado a prisão preventiva de 942 pessoas, né, aliás, 942 pessoas estão presas preventivamente, tá? E mais 464 pessoas estão sob medidas cautelares alternativas. Então, nós temos aí aproximadamente 1.406 pessoas que foram detidas durante aquele dia 8
de 2023, né? Fatídico dia onde se tentou, então, praticar vários atos atentatórios à democracia, atentatórios à república. E aqui não vou traçar opiniões políticas, né? Minha opinião, eu vou falar, são posições técnicas, né? Nós vamos falar de direito, dos presos, das presas. Tá? Mas para isso eu tenho que falar sobre as prisões. Então, a prisão preventiva, ela é uma prisão excepcional. Dentro do direito, só para vocês entenderem, existem vários ramos do direito. Direito civil, direito administrativo, direito tributário, direito do trabalho. E temos o direito penal. Então, diante de todas essas áreas, de todos esses ramos do direito, o direito penal é a última raça do ser. Ele só pode ser utilizado quando outros ramos do direito não surtir efeito. Por exemplo, por que o artigo 240, que previu o crime de adultério, foi revogado? Porque o Código Civil tem como resolver essas questões. Não precisa de direito penal para resolver essas questões. O Código Civil consegue resolver. Então, o legislador revogou o artigo 240 do Código Penal. Agora, dentro do direito penal, a prisão é a última. Então, como dizia o Luiz Flávio Saudoso, Luiz Flávio Pontes, tá? Que a prisão é a última raspa da última. Ou seja, ela só pode ser utilizada em caráter excepcional. Somente quando outras medidas legalmente possíveis não surtirem efeito. Aí, então, podemos decretar a prisão preventiva, observados os requisitos do artigo 311, 312, 313. E, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva com base em dois fundamentos. Tá? Com garantia da ordem pública e também para efetiva produção, investigação e produção de provas, coleta de provas, ou seja, conveniência da instrução criminal. São dois motivos. Ele decreta a prisão preventiva. Então, todas aquelas pessoas que passaram por audiência de custódia, esses 942 tiveram negado o direito de responder o processo em liberdade. Portanto, foram mandados ao cárcere. E outras 464 pessoas tiveram o direito de responder o processo em liberdade, vinculado às medidas cautelares alternativas. E aqui eu vou fazer depois uma reflexão nesse sentido, mas vejam vocês, olha, essas 464 pessoas tiveram as seguintes, eu anotei aqui para não esquecer nenhum, tiveram as seguintes restrições para que pudessem ficar em liberdade respondendo o processo. Primeira delas, proibição de se ausentar da comarca. Tudo isso está no artigo 319 do Código de Processo Penal. Proibição de se ausentar da comarca. Recolhimento domiciliar. Durante determinado horário, tem que ficar recolhido domiciliarmente e com tornozeleira eletrônica. Comparecimento semanal em juízo. Proibição de ausentar do país com a entrega do passaporte. Cancelamento de todos os passaportes das pessoas que foram detidas. Suspensão do porte de arma. Proibição de frequentar ou entrar em redes sociais. E proibição de comunicar com outras pessoas que respondem o processo. Então, essas são as medidas cautelares alternativas. Então, para que essas 400 e poucas pessoas, 464 pessoas, não ficassem presas, o ministro Alexandre de Moraes determinou que elas ficassem em liberdade, vinculada a essas condições que eu acabei de descrever, que são condições seríssimas, são condições que impõem uma restrição realmente na liberdade da pessoa, que não o cárcere.
pessoa não fica no cárcere, mas ela sofre restrições à sua liberdade de locomoção. Não é verdade? Bom, mas aí onde eu quero chegar? Quando a gente fala em prisão preventiva, nós temos que observar também, além da nossa legislação pátria, do Código Constitucional, nós temos que observar também a legislação estrangeira, porque o Brasil é signatário. Nós temos a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, onde o Brasil é signatário. E lá, ela elenca algumas das medidas para acabar, para reduzir as prisões preventivas. E essa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela prevê duas possibilidades para evitar a fuga. Esse é o fundamento. O outro fundamento é impedir a continuidade do processo. Então, quando o preso, o réu, passa a impedir o andamento, o bom andamento do processo, ele pode ser preso. Ou quando há elemento concreto que ele vai fugir. Então, nesse caso também, é possível a decretação da prisão preventiva. Então, vejam vocês que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela prevê duas possibilidades de prisão preventiva. E a nossa legislação prevê a prisão preventiva, desde que tenha indício de autoria e materialidade, e o estado de perigo de liberdade do sujeito autorizar a prisão preventiva. São pressupostos. E as hipóteses autorizadoras são 4. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instituição criminal e para aplicação da lei penal. Essas são as 4 hipóteses de cabimento da prisão preventiva adotada via de regra aqui na nossa legislação. Ou seja, desprezando o que diz a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Por aí, já verificamos que há alguma coisa errada. Porque a prisão preventiva, ela não é regra, ela é exceção. Nós não podemos tratar a prisão preventiva como forma antecipada da pena. De forma alguma. Isso é um erro. Isso é um erro absurdo. Então, essas 942 questões, eu entendo que os dados são gravíssimos que foram praticados, gravíssimos, e devem ser punidos com rigor da lei. Agora, ao meu ver, por todas essas medidas cautelares que foram aplicadas a essas 464 pessoas, e essas pessoas que estão lá na prisão preventiva, que são os 900 e poucos presos, são pessoas de meia idade ou já de idade até avançada, entre mulheres e homens. Então, eu não vejo a necessidade de tanto rigor na prisão preventiva, porque ela tem que ser vista como exceção, como o princípio da presunção da inocência. Agora, então você quer dizer que todo mundo tem? Não. Aqueles que comprovadamente, através de provas concretas, verificar a participação nos atos de depredação, nos atos de financiamento para essas pessoas, porque muito se falou até então que várias pessoas dessas, a maioria dessas pessoas que estavam lá, foram pessoas que foram de ônibus, onde eram financiada a sua estada naquele local. Então, essas pessoas ganhavam o quê? Ganhavam café da manhã, almoço e jantar, eram fanáticos, eram a ideologia bolsonarista, a extrema direita com pensamentos golpistas. Mas essas pessoas, será que elas tinham esse poder de agir por si só? Ou estavam a mão de terceiro? Então, deve ser analisada com mais critério essa prisão preventiva decretada em relação a essas 940 e poucas pessoas. Porque a prisão
deve ser analisada como exceção e não como a regra. E a prisão preventiva, já novamente dizendo, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos prevê somente duas hipóteses cabíveis. E o ministro Alexandre de Moraes decretou com fundamento, e um dos fundamentos distintos, que é a garantia da ordem pública. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, não tem essa hipótese de decretação de prisão preventiva com garantia da ordem pública. É só para evitar a fuga e para evitar atrapalhar o andamento do processo, ou das investigações. São essas duas hipóteses. Então, verifico aí ainda, isso é a própria Procuradoria-Geral da República relata isso publicamente, e o ministro Alexandre de Moraes decretou prisão preventiva, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem requerimento do Ministério Público, da Procuradoria. Isso é mais grave ainda. A partir de 2019, não se admite mais a decretação de prisão preventiva de ofício. Ele tem que ser provocado pelo Ministério Público. Essa prisão tem que ser requerida. O juiz não poderá fazê-lo de ofício. E ele o fez aí em mais de 6 casos, relata a Procuradoria da República. E é o que é pior ainda. Em casos e aí não sei precisar o número, em casos em que o Ministério Público pede a conversão da prisão em flagrante em medidas cautelares alternativas, o STF já manifestou isso, diz o seguinte, olha, se o Ministério Público requereu as medidas cautelares alternativas e o juiz entendeu que é caso de prisão, ele foi provocado, então ele pode decretar a prisão. Olha que absurdo. A partir de 2019, nada disso é possível. Se o promotor não requer, o juiz não pode decretar. Então, como o ministro Alexandre de Moraes o fez nestas hipóteses onde ele não foi provocado, ou seja, muito pelo contrário, o Ministério Público pediu a decretação de medidas cautelares, ele decreta a prisão preventiva. Então, o que não pode ocorrer são essas ilegalidades. Isso vai deslegitimar as ações que até então eficientes e aplicadas corretamente, a não ser, ao meu ver, o excesso de rigor para a decretação das prisões preventivas. Repito, as pessoas que ali estavam mandantes, agenciadores e financiadores. Então, era necessário chegar a essas pessoas. Eles que quebraram, que depredaram. Tem responsabilidade, sim. Mas e aquelas pessoas que estavam ali manifestando a sua vontade? Seja, mas era golpista? Não sei. Será que tinha prova disso? Ou só o fato de eles estarem ali em frente aos 3 poderes, por si só, já ultrapassava essa garantia constitucional da liberdade de expressão? Não sei. Eu não tenho elemento para dizer isso para você. Eu não tenho elemento de prova. Tá? Mas é de estranhar, que de maneira tão rápida, exatamente 12 dias, se pudesse analisar, decretar a prisão de 942 pessoas e fazer 964 e 462 medidas cautelares, 900 prisões preventivas, 1.406 audiências de vitória. Será que tinha elementos realmente para prender preventivamente 900
ter devido, acho, um rigor desnecessário. Porque, vejam bem, eu falei para vocês anteriormente que as medidas cautelares que o ministro Alexandre de Moraes decretou, no caso de liberdade provisória, foram 5 ou 6, suspensão, cancelamento do passaporte, proibição de comunicar, proibição com outras pessoas, envolvidas, proibição de frequentar as redes sociais, proibição de ausentar do país, com entrega de passaporte também, proibição de ausentar da comarca, monitoramento eletrônico no recolhimento domiciliar e comparecimento mensal na comarca, no serviço da comarca dele. Olha, se isso não for necessário para prevenir o sujeito de sequer praticar novas infrações ou fugir ou tentar fugir, eu não vejo, então, qual o sentido que criaram as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, e que as mesmas são para ser aplicadas. Elas não foram criadas à toa. E o próprio artigo 312 seguinte diz, olha, só caberá prisão preventiva nos casos em que não couber a medida cautelar alternativa. Aí sim, né, você decreta a prisão preventiva. Se for possível, se for eficaz, se for eficiente, para que você vai decretar a prisão preventiva? Qual o motivo? Aumentar o número do sistema carcerário do Distrito Federal? Ou será que essa prevenção, desta forma, era necessária e eficiente? Vimos que a própria polícia despertou todas as pessoas. Não existe mais nada, manifestações desse sentido ao que nós temos acompanhado. Tá? Então, eu entendo que tem que ser revista essa questão da prisão preventiva. A própria Procuradoria vem manifestando nesse sentido. E outra questão também que há de se indignar, que o ministro Alexandre de Moraes, e aqui estou criticando tecnicamente, não a pessoa, não a instituição, não, fazendo uma visão técnica, que se tem apurado. Né? Os advogados não estavam tendo a tempo acesso aos autos do processo. Isso vai em encontro à turma vinculante do próprio STF. Vai em encontro à turma vinculante, abriu reclamação constitucional ao STF. Diz respeito ao cumprimento da turma vinculante. O advogado tem direito ao acesso, somente não terá se tiver diligência em trâmite ainda. Caso contrário, ele terá acesso a todos os elementos do inquérito ou da investigação. E há informações que foram negadas ao advogado. Há informações que presos não conseguiram falar com o advogado. Há informações que, aliás, é claro isso, as audiências de custódia não foram realizadas no prazo de 24 horas, mas isso, existe até uma decisão nesse. O país não tem condição ainda de implementar essa questão de pena de relaxamento da prisão. Eu acho que aí, no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, foi analisado 1.406 prisões no prazo de 12 dias. Então, eu não vejo aí essa ilegalidade de ter que relaxar a prisão, porque a audiência de custódia não foi realizada no período de 24 horas. Que a lei determina, mas existe já posicionamento no sentido de não ser automático. Então, e por hora também temos que o conhecimento, através da própria Procuradoria, que as decisões que decretaram as prisões preventivas não trazem elementos concretos a alicerçar o decreto de prisão. Então, essas questões deveriam ser melhor analisadas, sem pensamento de aplicação antecipada da pena.
que seria uma execução sumária da pena, né, se é que o sujeito vai ser condenado, vai em desencontro ao que decide e o que aplica, e o Brasil é signatário da Convenção Interamericana de Direitos do Homem, que prevê duas hipóteses de prisão preventiva. Tá? Então, entendo que isso deveria ser revisto, porque não prender não significa não punir. Né? A sociedade acha que os direitos sociais não devem alcançar, né, essas pessoas que estão nessas condições, né, que o Estado é só repressivo, né, e até mesmo que o preso não é sujeito de direito. Né? A própria sociedade pensa nisso. Ah, não, preso não é sujeito de direito. Tá? Isso é absurdo. Nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre essas questões. Então, nós falamos aí da sanção penal. Vamos falar agora dos crimes imputados, né? E depois eu passo, então, a falar dos direitos dos presos e das presas. Certo? Bom, os crimes imputados a essas pessoas que estão presas e que foram autuadas em flagrante delito, e para efetuação da prisão em flagrante delito, a autoridade policial necessariamente deve dar a tipificação que incorreram essas pessoas. É lógico que isso não vincula o titular da ação penal, que tem a domínio, né? Não vincula a Procuradoria-Geral, pode se manifestar diferentemente que o delegado tipificou naquela conduta que ensejou a prisão em flagrante. Então, são os crimes de incitação à prática criminosa, lá no artigo 286, crime 288, de associação criminosa, o crime do artigo 359L, 359N, que é abolição ou tentativa de abolição do Estado de Direito, e o golpe de Estado. Né? E também o artigo 2º, 3º, 5º e 6º da Lei de Terrorismo, que falam dos atos preparatórios. Então, ele entendeu que todas aquelas pessoas que ali se encontravam estavam organizadas entre si, visando, preparando para praticar atos de terrorismo. E, além disso, ele ainda enquadra ainda o comportamento dessas pessoas como incurso no artigo 147, ou seja, o crime de ameaça, e o crime 147A, que é o crime de ameaça contra as autoridades. É o crime de perseguição. Tá? Então, esses são os comportamentos até então declinados, aí, conhecidos, que ensejaram a prisão em flagrante dessas pessoas, e, digo novamente, mais 900 tiveram sua prisão preventiva decretada e aproximadamente 400 convertida em medidas cautelares alternativas da prisão, né, com grandes medidas cautelares, suficientes, ao meu ver, para inibir qualquer comportamento criminoso. As pessoas estão monitoradas, as pessoas estão sem passaporte, as pessoas estão com recolhimento domiciliar. O que mais precisaria para mandar grande parte dessas pessoas a responder o processo de liberdade nessas condições, deixando somente a prisão preventiva para aqueles casos excepcionais, aqueles casos onde a conduta está abertamente identificada, onde os indícios de autoria são veementes, são concretos, onde a materialidade está comprovada, né? E aquela pessoa demonstrar que é um perigo para a investigação ou para as provas que estão sendo colhidas, ou o perigo da pessoa fugir da aplicação da pena. Né? Nessas condições. Mas nós verificamos, assim, só a título de
detalhe, já vou falar do sistema carcerário. Nosso sistema carcerário hoje, nós encontramos aí com aproximadamente vários centros aí, o tem, né, e aproximadamente 800 mil presos. Desse universo de 800 mil presos, nós temos aproximadamente 40% de presos são presos provisórios. Então, esses 900, né, 40 que Alexandre de Moraes mandou para o cárcere, ele vai entrar nessa estatística de 40% de presos provisórios, ou seja, aqueles presos que estão aguardando uma sentença, né, mas preso. É uma prisão processual de natureza provisória. Então, no universo de 800, você coloca 40%, nós temos 320, em média, 320 mil presos provisórios, e não tem sentença definitiva. Né? Mais de 300 mil. Nós temos um déficit de vagas de mais de 300 mil vagas. Nós temos 2.615 estabelecimentos prisionais do país e um déficit de vagas de mais de 300 mil vagas no sistema carcerário. Isso diz o quê? Que há uma superlotação no sistema carcerário. No Distrito Federal, se não me engano, tinha a existência de 15 mil presos. Né? E aí, esses presos tiveram que ser realocados pelo secretário penitenciário, então a pasta do executivo, né? Visando alocar as pessoas, né, que pela lei deveriam ficar separadas dos presos que já têm condenação, porque são presos provisórios. Devem ser separados. Essa individualização deve ser feita também. Né? Separados de facções criminosas, vamos falar disso. Né? Que pode. As pesquisas são claras. Eu vou chegar nesse ponto. Que o cárcere, o regime fechado, a prisão, não resolve por si só o problema da criminalidade. Outros fatores, educação, fator econômico. Entende que o índice de reincidência do regime fechado é mais de 70%. As penas alternativas, aquelas restritivas de direito, ao contrário, o índice de reincidência é aproximadamente 10%. Porque aqueles que cumprem pena fechada e voltam para a cadeia novamente, diferente daqueles que sofrem uma pena alternativa, se bem aplicada e bem fiscalizada, ele tende a se reintegrar à sociedade, não voltando a delinquir e tocando a sua vida normalmente como cidadão. Tá? Mas, dada, então, essa característica do sistema carcerário, vou falar para vocês da DPF 347/2015. E aí, aqui a gente verifica uma contradição. Vocês sabiam que o sistema carcerário brasileiro, o próprio Supremo Tribunal Federal, declarou, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucionais. Né? O sistema carcerário brasileiro, ele entende que é inconstitucional o funcionamento do sistema carcerário. O Supremo Tribunal Federal entende desta forma. Por quê? Ele pegou uma analogia lá da Colômbia, aqui, em 1997, país aqui da América, e primeiro decidiu e criou essa questão de estado de coisas inconstitucionais. Então, os professores que recebiam desconto em determinados institutos, mas queria se desvincular, mas era compulsório. E aí, analisando isso, chegaram à conclusão desta linha de raciocínio, ou seja, dessa teoria do estado de coisas inconstitucionais. Então, isso foi uma ação interposta pelo PSOL, partido político, fez com que o Supremo concedesse uma liminar à época e, no mérito, ele declarasse, então, o sistema carcerário como estado de coisas inconstitucionais. Olha que interessante. Mas será que o ministro Alexandre de Moraes sabe disso?
O sistema carcerário, da forma que está, ele é absolutamente inconstitucional. Ele é inconstitucional. Ele é desumano. Cadeia superlotada. Então, mais uma vez, enfim, a prisão, no caso, é somente para situações excepcionais, quando outras formas de você vigiar a pessoa, fazer com que a pessoa não fuja e cumpra as obrigações processuais sem ameaçar testemunhas, sem desprestigiar o Poder Judiciário, possa cumprir os atos processuais até o fim da sua sentença, seja absolutória, seja condenatória. Existem outras medidas, são várias, desde a fiança até afastamento das funções, no caso do funcionário público, né? E entre várias outras que nós já acabamos de fazer a leitura em várias hipóteses, e foi assim decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, passa a mais de 400 pessoas. Mas essas 900 integram, então, o sistema carcerário, onde o próprio Supremo decidiu, lá na ADPF 347/2015, o sistema carcerário, na forma que está, é incondicional. Né? Então, é necessário, né? E essas pessoas, hoje, respondem a investigação, respondem a inquérito policial, algumas com denúncias já oferecidas. Então, a presunção de inocência, ela é uma garantia constitucional. Está lá no artigo 3, está lá no artigo 5 da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado se não após o trânsito da sentença penal condenatória. Então, há uma presunção de inocência como garantia constitucional. É absoluto? Não, ela é relativa. É lógico que é relativa. Se fosse absoluto, não permitia ninguém seja preso antes de uma condenação. Não é isso. Estou negando a prisão preventiva, estou negando a prisão temporária. A prisão temporária eu nego sempre. Eu entendo que ela, além de ser formalmente inconstitucional, ela é também materialmente inconstitucional, ou seja, você elege um suspeito e a partir desse suspeito você começa a investigação. Então, ela é materialmente inconstitucional. E formalmente, porque foi criada através de medida provisória, depois foi convertida em lei. Tratando de direito tipo punido, direito penal, processo penal, não tem limite. A criação por medida provisória somente por lei. Então, eu entendo que ela é temporária, ela é formalmente e materialmente inconstitucional. Nós estamos para discutir a prisão preventiva. Tá? Então, foram tomadas essas medidas então, contra essas pessoas. No âmbito penal, nós estamos discutindo. No âmbito administrativo, em sendo funcionário certamente comunicado à Corregedoria Geral da União para a instauração de procedimentos administrativos, visando apurar a infração disciplinar, que pode ir desde uma simples advertência até a pena de demissão a bem de serviço. Tá? E temos também as ações de natureza civil, que são ações reparatórias. São ações de reparação de dano, também chamadas de ações ex delito, que estão lá no artigo 64 do Código de Processo Penal, colaborado aí com o artigo 186, 927, 942 do Código Civil, né, onde a própria AGU, Advocacia Geral da União, propôs no Distrito Federal a penhora de bens de mais de 92 pessoas que estão presas. A penhora de bens para garantir, em eventual condenação definitiva, o ressarcimento à União, tendo em vista a depredação do patrimônio público que foi danificado com os atos de vandalismo que ocorreram no dia 8 de janeiro. Certo? Então vamos lá, agora nós vamos falar. Eu fiz uma anotação para a gente não perder a ordem, né? Isso é importante, por mais que você tente, né? A gente tem um roteiro para ter começo, meio e fim, né? Nesse sentido, que nós vamos falar aqui as garantias constitucionais dos presos.
são aquelas previstas na Constituição. Pessoal, eu acho que alguém teve algum problema aí de link de Facebook, tá? Só avisar os colegas que é só entrar no meu Facebook e fazer o link normal, vocês vão ter acesso, tá bom? Avisar aos colegas aí que não conseguiram, por gentileza, grupo de sala, etc. Tá? Então vamos falar dos direitos constitucionais das pessoas presas. Tá? E não só as pessoas que estão presas, não estou falando daquelas pessoas que estão presas só ainda. Isso é direito constitucional de todas as pessoas submetidas à prisão. Seja ela prisão em flagrante, seja ela prisão provisória, seja ela prisão definitiva. Algumas prisões definitivas não têm essas garantias totais que nós vamos falar. E aí eu vou excepcionando cada uma delas. Tá? Por exemplo, ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então, naquele caso, em Brasília, as pessoas foram presas em flagrante delito. E aí foi comunicada à autoridade judiciária e com a comunicação da autoridade judiciária, essas pessoas tiveram a prisão preventiva decretada. Aí, por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária, que diz a lei. Tá? Então, são direitos dos presos. Outra garantia constitucional, a prisão de qualquer pessoa, e aonde ela se encontra, será comunicado o juiz, a família, o preso. A pessoa que ele indicar. Então, a prisão de qualquer pessoa será comunicada. E aonde que ele se encontra? A família do juiz. A família do preso, que é o juiz. Ou seja, o plantão, nesse caso, é o juiz prevento, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E já estava com esses inquéritos criados pelo contrário. Já estava com esses inquéritos. Por isso que ele está prevendo. Todos concordam com isso, mas é assim que estão procedendo, estão concentrando tudo na mão do ministro só. Eu acho isso perigoso, isso não é vantajoso para a aplicação da Constituição, mas é assim que está ocorrendo, está concentrado tudo na mão do Alexandre de Moraes. E outra garantia constitucional, que o preso será informado de seus direitos constitucionais, ou seja, de permanecer em silêncio. Então, aquelas pessoas que foram presas em flagrantes, quando foram ouvidas pela autoridade judicial, ou seja, pela autoridade legislativa, foi preso em flagrante, foi lavrado em uma da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, nós temos as polícias legislativas, pode ser que o flagrante tenha sido lavrado lá. Mesmo assim, sob pena de nulidade, sob pena de ofensa à Constituição, o preso tem essa garantia de permanecer em silêncio. E o silêncio não poderá ser usado em prejuízo à pessoa do preso. Tem que ser advertido que ele pode permanecer em silêncio, e esse silêncio não será usado. Isso é uma garantia constitucional. Outra garantia constitucional é o direito de ser identificado quem determinou a prisão, quais os crimes que estão sendo imputados a ele e quem procedeu o seu interrogatório. Então, ele tem direito a essa nota de culpa, que está lá no artigo do Código de Processo Penal, do artigo 301 ao artigo 310 do Código de Processo Penal, que fala a lavratura do auto de prisão em flagrante, todos esses requisitos da lavratura para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Outra garantia constitucional, que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Então, ao meu ver, os advogados certamente estão fazendo isso, e a própria prisão dessas pessoas, ao meu ver, pode ser analisada pelo pleno, pelo órgão especial, pelo plenário do
de forma especial, pelo plenário, né, do Supremo Tribunal Federal. Né? Porque é uma decisão monocrática. Né? Então, ao meu ver, elas podem ser analisadas a título de habeas corpus, porque a Constituição é clara de dizer que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Necessariamente, ela vai ser provocada, seja pela defesa, até mesmo pela procuradoria. Que a procuradoria nada impede que ela como, além de parte, ela é culto legis. Né? Ela tem a obrigação de legal tutelar pelo princípio da legalidade. E, se for o caso, depor habeas corpus em favor das pessoas que estão presas, sem que haja os requisitos concretos da prisão preventiva. Então, a própria Procuradoria, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, teria legitimidade para propor também um habeas corpus para que essa prisão ilegal seja imediatamente relaxada, no caso, pela autoridade judiciária competente. Né? E a outra hipótese que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem arbitramento de pena. Então, a pessoa só pode ficar presa se tiver presente os requisitos da prisão preventiva. Ausente os requisitos da prisão preventiva, a liberdade provisória que se impõe. Vinculado ou não às medidas cautelares alternativas do artigo 319, seja com arbitramento de fiança, já que a fiança é uma das medidas cautelares que está descrita no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, nesse sentido, é uma garantia constitucional. Né? Se não tem os requisitos da prisão preventiva, ao meu ver, é um direito público, subjetivo, da pessoa aguardar o julgamento do processo de liberdade, diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva. Porque esses requisitos devem ser de ordem concreta. A gravidade em abstrata, sustentar uma prisão preventiva, dizendo somente com garantia da ordem pública e para evitar atrapalhar as investigações, ao meu ver, não atende o que diz a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não atende. Então, essa fundamentação adotada pelo ministro é falha, em desacordo com o que decide jurisprudência de corte interamericana que trata de direitos humanos, a qual o Brasil é signatário. E essa jurisprudência deve ser aplicada necessariamente aqui no Brasil. Mas por quê? Gosta-se de punir aqui no Brasil? Gosta de mandar as pessoas ao caso? Nós verificamos que mais de 60%, 50% dessas pessoas que estão presas são crimes contra o patrimônio, 17% são crimes de tráfico de drogas. O restante está entre homicídio e outras infrações. As pessoas que estão presas estão na idade de 8 a 34 anos. São pessoas pobres, semi-analfabetas, na maioria pessoas pretas. Então, o sistema carcerário funciona? Não, o próprio Supremo Tribunal Federal falou que não funciona, que ele é o estado de coisas inconstitucional. A DPF 347/2015 diz exatamente isso, decidida pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, julgada procedente essa arguição de descumprimento do preceito fundamental. Assim decidiu. O sistema carcerário brasileiro é inconstitucional, da forma que ele está. Mais uma vez, repito a necessidade de ser revista essas prisões preventivas que estão sendo mantidas, ao meu ver, desnecessariamente, a sua grande maioria. A sua grande maioria. Portanto, elas devem ser convertidas em medidas cautelares alternativas, deixando somente a prisão preventiva para aqueles casos extremos, aqueles casos que têm a demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva. Caso contrário, elas devem ser revogadas. Bom, então nós falamos aqui alguns direitos constitucionais dessas pessoas que estão presas. Os advogados que estão presos também têm todas as garantias. Eles têm direito de ficar em um estado especial, diferentemente
ou separado dos demais presos, ou seja, nós estamos advogados todos aqueles que têm curso superior. Essas pessoas que estão presas que têm curso superior têm direito até o julgamento do processo ficarem separados dos demais presos. Então, não é que é uma sala para cada um, não. Pode ter um recinto especial ali do presídio, onde só ficarão essas pessoas que têm direito a essa prisão especial. Que é garantia infraconstitucional. Né? O advogado também. E há entendimento que o advogado, a ausência desse local apropriado, o advogado deve ficar preso a sala, aliás, do Estado-Maior, ou seja, nos quartéis, né? Seja da Polícia Militar, seja do Exército. Tá? Então, a própria OAB, ao meu ver, deve agir, porque se a jurisprudência está nesse sentido, os advogados que ali estão presos têm direito a ver ser aplicada a jurisprudência em seu favor. Né? Estará mais do que cumprindo determina a lei. Certo? Bom, mas vamos lá. Mas e a lei de execução? Que foi criada lá em 1984, com a reforma do Código Penal, na parte geral, foi criada, então, a lei de execução penal. Que até então, toda a previsão de execução estava no Código Penal de 1940. A partir de 1984, foi criada a lei de execução penal, a lei 737 de 84, que é chamada de LEP, Lei de Execução Penal. Essa lei que rege hoje o sistema carcerário, em se tratando de presos provisórios, presos definitivos, presos temporários. Tudo isso é regido por essa lei de execução criminal. 7.210 de 84. E os direitos dos presos está aí no artigo 40 ao artigo 43 dessa referida lei. E tem os deveres também que estão previstos na lei. Os deveres não é só direito. Hoje nós vamos falar dos direitos dessas pessoas, mas tem deveres também. Em outro momento nós vamos falar sobre os deveres dessas pessoas que estão presas. São vários os deveres, sob pena de sofrerem sanções. Sanções rigorosas, até mesmo ser direcionado ao regime prisional diferenciado, que é o temido RDD, que é cumprido em prisão de segurança máxima, em presídio federal. Então, violação dos deveres pode ensejar, se preenchidos os requisitos da lei, que o sujeito seja enviado até mesmo para o RDD. Certo? Mas vamos falar do artigo 40. Então, o preso tem direito que seja respeitada a sua integridade física, a sua integridade moral. Por quê? O preso, e o próprio Código Penal de Justiça, aliado à lei de execução penal, o próprio artigo 1º da lei de execução penal, que o preso, ele só perde os direitos relacionados ao direito de locomoção. Os demais direitos não contemplados na decisão, seja a sentença condenatória ou uma decisão provisória que decreta a prisão preventiva, os demais direitos persistem. Os demais direitos estão tocados. Ele perde a liberdade, mas ele não perde a sua dignidade. Ele não perde a garantia constitucional que ele não pode sofrer violação física, ele não pode sofrer violação psicológica, ameaça, violação moral, sob pena de nós arcarmos com tudo isso, porque se o Estado assim o fizer, ele será objetivamente responsabilizado e nós que vamos pagar a conta ao final. Porque a responsabilidade, nesse caso, é objetiva. O Estado indeniza e depois vai atrás de quem causou o dano, visando em ação regressiva. Mas nós que vamos pagar a conta ao final. Então, isso não é interessante. As pessoas têm que ser tratadas com dignidade, com respeito que elas merecem, que elas estão lá sob a custódia do Estado. Portanto, o Estado tem o dever de cuidar das mesmas, nos moldes que determina a lei, nem mais nem menos.
Existe lei. E a lei é para ser cumprida. Existem convenções de direito internacional? Existem. As convenções é para ser cumprida, desde que o Brasil tenha ratificado. As garantias constitucionais devem ser cumpridas no sistema carcerário. O próprio Supremo reconheceu que não é cumprido, o que mais nos causa indignação. Não é verdade? Bom, além disso, direito à alimentação e vestuário. Eu falo sempre para os meus alunos, será que o preso tem direito a uma alimentação balanceada? É lógico que sim. Ah, mas tem gente que não tem nem o que comer. Ah, mas espera aí. Ele não está sob a custódia, ele está preso. Ele está em liberdade. Ele que procura os órgãos assistenciais e fala, olha, eu não tenho como sobreviver. Me ajude. O Estado é obrigado. Assistência social, ela existe e o Estado está obrigado a prover alimento para essa pessoa, para aquelas pessoas. Então, lá no presídio, a pessoa tem direito à alimentação. Uma alimentação balanceada, né? Com proteínas, frutas. Sim. Imagina essa pessoa se privar ela de proteína. Ela vai desenvolver uma doença e vai morrer no cárcere, provando que o Estado foi omisso, né? Houve uma omissão, ou até mesmo uma comissão, né, por ação. O Estado deixou de fornecer essa proteína e há um nexo causal em relação à morte, nós vamos ter que pagar tudo. Porque o Estado foi negligente no seu comportamento. E nós devemos arcar com essa indenização aos familiares do preso que faleceu em decorrência da falta de uma proteína que não foi fornecida pelo Estado. Pode ser ele está sob a sua custódia. Então, eles têm direito a essa alimentação mínima. E lá em Brasília, como em outros presídios, eles têm direito. Um café da manhã, né, com um pão com manteiga, com achocolatado, para qualquer, uma alimentação balanceada, um almoço, jantar, e à noite uma ceia, né, seja com pão, suco, né, uma fruta. Isso, via de regra, no estado de São Paulo, é bem adotado. Né? Em outros lugares, aí, infelizmente, em outros estados, a gente verifica essa ausência dessas 4 refeições. É o que me consta, pelo menos foi dito, numa matéria que eu li pelo diretor do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, e os presos que estão lá sob a custódia do Estado, Estado do Distrito Federal, chamado de Estado, estão recebendo, e as pessoas da União, é lógico, estão recebendo essas 4 refeições diárias. Faz mais do que a obrigação. O vestuário, né, foi providenciado também a título de emergência, o vestuário para essas pessoas. Eles têm direito. Né, como que a pessoa foi presa com a roupa do corpo? Familiares moram em várias partes do país, como que poderiam, 1, 2, 3, 4 dias, trazer esse vestuário para essas pessoas? Não, tem pessoas que não têm condições. Então, o Estado é obrigado a fornecer esse vestuário, ainda que seja uniforme. Vamos discutir essa questão de uniforme, que daria uma discussão em relação a uniformizado em audiências, e etc. E tal. Não vamos discutir. O trabalho e sua remuneração, eles têm direito, sim, têm direito de trabalhar. E cada 3 dias trabalhados, reduz um dia de tempo. Ah, mas não foram condenados. Tudo bem, mas se forem condenados, esses dias que eles estão cumprindo, né, e ainda mais se trabalharem, terão o desconto na proporcionalidade de 3 por 1. 3 dias trabalhados, desconta 1. Tá? Isso chama detração penal no termo do artigo 42 do Código Penal. Tem direito também à remuneração pelo trabalho, tem direito à previdência, ao pecúlio, né, tudo que ele ganha é depositado numa caderneta de poupanças, exceto o que é necessário para ajudar os seus familiares e para a reparação de dano ao Estado e até mesmo para indenizar a vítima. O que sobrar é depositado numa caderneta de poupança, ou seja, vamos falar assim, entre aspas, depositado ali numa conta no presídio, e para quando ele sair, ter condições de iniciar a sua vida fora do sistema carcerário. Né? Ele tem o direito também à proporcionalidade,
do tempo de trabalho, descanso e recreação. Né? Então, isso, a própria lei rege, não vai entrar em detalhe, né? Mas ele não pode trabalhar o tempo todo. Aí seria trabalho forçado, ou trabalho cruel, ou trabalho escravo. Não. Então, ele tem que ter horas de trabalho, imaginar, olha, pode trabalhar 6 horas, 8 horas, tá? Aí você vai ter tempo para estudar, tempo para, se quiser estudar, tempo para descansar, né? E tempo para recreação. Ah, mas ele tem direito à recreação? Sim. Por quê? Porque a lei prevê. Ah, mas não é demais? Não. Por que é demais? Ele está sob a custódia do Estado. Quem consegue viver sem descansar? Quem consegue viver sem mínimo de recreação? Sei lá, jogar bola, jogar jogo de dama, jogo de xadrez, isso é recreação. De maneira geral, dependendo do regime prisional que ele se encontra. Isso é uma garantia legal, uma garantia que a lei impõe. O Supremo viu que, na verdade, essa lei não é aplicada e nós temos um sistema carcerário como é hoje. Porque as leis não são aplicadas como deve. A criminalidade não é combatida como deve. O executivo não cria as vagas necessárias do sistema carcerário. Por isso que tem a superlotação carcerária. A economia não consegue dar emprego para quase 14, 15 milhões de pessoas desempregadas. E certamente faz com que a criminalidade tenha aumentado. A educação está na ponta. Cadê as escolas tempo integrais? Aquelas crianças que ficam na rua, e com a rua tem a organização criminosa que aliciar essas crianças que daqui a pouco estão trabalhando para o crime organizado. Daí o aumento da criminalidade real. Então, a educação, a economia, o executivo, na aplicação correta da lei no orçamento, para desenvolver políticas públicas no sistema carcerário, para que ele deixe de ser inconstitucional. O que mais nós podemos falar de direito? O preso tem direito à assistência, à saúde. Né? Ele tem direito a tratar com médico de sua confiança? Sim. Ele tem direito a buscar um tratamento fora do presídio? Sim, desde que autorizado pela autoridade prisional ou pela autoridade jurisdicional, ou seja, pelo juiz da execução. Tá? Desde que o sistema, se estiver no regime fechado, ele vai escoltado até esse médico particular. O médico deve até o preso. O que está fazendo exame particular no Estado, às vezes não consegue atender aquela determinada área. Mas está lá na Constituição que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ora, se o preso perde sua liberdade, ele não tem direito a um sistema de saúde eficaz e eficiente? É lógico que sim. Ele tem direito à assistência jurídica. Por exemplo, todos esses presos que estão lá, 940 e poucas pessoas, será que todos têm direito têm condições financeiras de constituir um advogado? Vocês estavam indo lá amando, lógico, com toda a sua ideologia, mas estavam sendo financiadas para comparecer a esse local. Porque eles, por si só, não teriam condições de se manter em Brasília ou se deslocar até Brasília, via de regra. Portanto, eram agenciados e financiados com café da manhã, almoço. Na verdade, será que essas pessoas têm condições de construir advogado particular? Não. Se não tiverem, e a assistência judiciária da Defensoria Pública, seja da União, não conseguir atender toda a demanda, é necessário que o Estado providencie os advogados para essas pessoas, para que se possam requerer o que de direito. E certamente todos querem ter uma conversa com o advogado. Né? Lógico que a lei não determina que, na lavratura da prisão em flagrante, obrigatória a presença do advogado, mas na audiência de custódia, sim.
na audiência de custódia que foi realizada, necessariamente, seja um advogado nomeado ou um advogado constituído, deve estar presente na audiência de custódia para sustentar ali o que de direito em favor da pessoa que foi presa. Não discutindo o mérito, que a audiência de custódia não discute se é culpado ou inocente, discute a legalidade ou não da prisão, a legitimidade ou não da prisão, a necessidade de se manter ou de se revogar aquela prisão. Portanto, é nesse sentido que o advogado deve estar atuando, tá? Necessariamente estar atuando. Outro direito, entrevista reservada e pessoal com o advogado. Isso é uma garantia que está não só na lei, mas está na lei, eu digo a Lei 7.210/84, mas está também no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Não só um direito do cliente, como o direito do advogado entrevistar de forma reservada o seu cliente. E o direito também do preso, entrevista pessoal e reservada com o advogado. Entrevista pessoal, marcar audiência com o diretor do estabelecimento prisional? Sim, ele tem o direito também de falar diretamente com o presidente, com o diretor daquela instituição, daquele local prisional. Tá? Ele tem esse direito amparado por lei. Ter direito à visita do cônjuge, companheiro, filho, irmãos, amigos, né? Tudo isso devidamente cadastrado na forma da lei, na forma da exigência da unidade prisional que deve ser respeitada. Alguns locais têm que fazer cadastro, fazer carteirinha, providenciar a documentação para que se possa visitar as pessoas. A visita íntima, ela não é obrigatória, ela é regulamentada de acordo com cada penitenciário, tá? Mas ela não consta como exigência legal. Mas é uma forma do diretor, na verdade, controlar o preso. Porque a visita íntima, ao contrário, ela conserva, às vezes, a entidade familiar, tá? Evitando aí aquela dissolução do casal que um deles foi preso, e a própria necessidade ideológica do preso faz com que ele se contenha, vai buscar rebeliões nessa carência, ou praticar atos libidinosos ali naquele local. Então, é importante essa visita íntima, ao meu ver, várias questões nesse sentido, mas tem previsão nos regulamentos do sistema carcerário de maneira geral. Tá? Outro direito, ser chamado nominalmente, tá? Chamado por nome. O sujeito chama-se Paulo César. Então, ele deve ser chamado de Paulo César. Ele não pode ser chamado, o detento, o ladrão, o prisioneiro. Não. Ele tem direito à chamada nominal. Tá? Ele tem direito à igualdade de tratamento. Tá? Igualdade de tratamento como qualquer outro preso. Ele tem direito à representação ou petição às autoridades. Então, se o preso escrever, fazer um requerimento e mandar para o juiz da execução, o diretor deve providenciar que esse documento chegue até o juiz da execução. Se ele endereçar ao tribunal, através do próprio juiz da execução, o juiz deve fazer com que aquele documento chegue ao tribunal. Ou se for um pedido que está requerendo algum direito para que seja concedido em favor do preso, que seja então encaminhada à Defensoria Pública para que ela possa exercer na forma técnica aquele direito que está sendo pleiteado pelo preso. Mas ele tem o direito, ele próprio, o direito de petição, o direito de fazer requerimento e apresentar às autoridades competentes. Tem direito ao contato com o mundo exterior, tem direito a cartas, tem direito à leitura, isso também é regulamentado por cada sistema prisional. Tem lugares que tem até televisão para o preso. Os livros são aqueles livros separados, que vão ao encontro com a finalidade da pena, que um deles é a ressocialização, fazer com que o sujeito ler
leia livros de autoajuda e assim por diante. São livros selecionados por uma comissão de avaliação e aí são disponibilizados no presídio. Então, ele tem feito a remissão da pena, ou seja, a diminuição da pena, não só pelo trabalho, como pela leitura e pelo estudo também. Né? Pela leitura, pelo estudo, que isso faz com que a pena seja diminuída, ou seja descontado, né? Um período da pena, se ele trabalhou, se ele estudou, se ele fez as leituras disciplinadas, ele tem direito a pleitear o que nós chamamos de remissão da pena. A diminuição da pena, cuja a decisão sobre dias a remir é feita pelo juiz da execução penal. Tá? E temos também o direito dele de atestado de pena, que deve ser conferida, né, pela autoridade judiciária e enviado ao sistema carcerário, sob pena de responsabilização da autoridade judiciária. Então, o preso tem direito a saber quanto tempo ele já cumpriu, quanto tempo ele tem de pena a cumprir, né? Isso é muito importante. Né? E, assim, via de regra, eu acho que eu falei dessas garantias, né, as garantias condicionais ao preso, seja no momento da prisão ou após a sua prisão, e elenquei aqui esse rol de direito, aqui do artigo 40 ao artigo 43 da Lei de Execução Penal. São direitos que devem ser observados sob pena de ferir não só a Constituição, como também dispositivos de natureza infraconstitucional, seja esses direitos sendo implementados por habeas corpus, por mandado de segurança, quando ferir direito certo, se não for o caso de propor um habeas corpus nesse sentido. Os presos também têm direito de estar cumprindo, seja pena provisória ou definitiva, perto de seus familiares. Então, hoje, com a videoconferência, eu não vejo problema algum, né, da pessoa ficar presa na região a qual ela pertence, ela mora. Se essa pessoa mora em Ribeirão Preto, tem presídio em Ribeirão Preto. Isso facilitaria esse convívio familiar e no ambiente carcerário. E hoje nós temos as audiências por videoconferência, então não haveria nenhum prejuízo, seja para a investigação, seja para o processo, em caso de audiência, de forma alguma. Então, essa aproximação familiar pode ser requerida, então, pelos advogados, essas pessoas que estão presas lá em Brasília. Não só em Brasília, como de maneira geral. Tá bom? Bom, pessoal, eu acho que nós tivemos um probleminha aí de conexão, de link de conexão, mas está gravado aqui a live de hoje. Eu agradeço a todos que assistiram, ou todos aqueles que ainda irão assistir. E a temática nossa de hoje era essa. Na próxima live, semana que vem, eu vou com bastante antecedência indicar o tema da nossa live, provavelmente deve ser na sexta-feira. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite.